Olá, seja bem-vindo. A gente vai falar nesse momento sobre o primeiro capítulo do livro Evangelização e Discipulado, a importância da evangelização e do discipulado. Eu convido você a acompanhar essa exposição. A gente vai ver coisas muito importantes para a nossa caminhada cristã, especialmente para a nossa compreensão e prática da evangelização. Como eu disse, aquilo que eu vou falar para você consta no primeiro capítulo desse livro, Evangelização e Discipulado. Ele foi lançado em formato e-book pela editora Cultura Cristã no ano passado. Está disponível nas lojas Amazon, Google Play e também na loja Apple. Conheça esse conteúdo, é um conteúdo que certamente vai abençoar muito o seu coração. São capítulos voltados para formar um cristão com uma base bíblica adequada e também com um coração aquecido e uma prática contínua, cotidiana da evangelização e do discipulado. Esse capítulo 1 é dividido em 4 partes. Na primeira parte a gente fala sobre evangelização, discipulado e a glorificação e a alegria de Deus. Na segunda sessão eu vou desenvolver essa ideia de evangelização e discipulado como atos de demonstração. Na terceira sessão eu falo sobre a evangelização, o discipulado e a boa manutenção da igreja. E na última sessão, evangelização, discipulado e expansão da igreja. A gente inicia mencionando um dos reformadores do século XVI, na verdade a figura que deu início, né, ao movimento da reforma do século XVI, naquele ato emblemático ali no mês de outubro de 1517, 31 de outubro, Martinho Lutero. E eu estou citando aqui Martinho Lutero e mencionando os reformadores no início desse material, porque a gente recebe de vez em quando, né, a informação, ou alguém chega fazendo uma consulta, ou trazendo uma opinião, ou então a gente lê um artigo e a gente verifica especificamente alguns livros evangélicos que tentam insistir na ideia de que a reforma do século XVI não deu nenhuma contribuição prática, né? Não houve um engajamento naquele momento histórico na prática da evangelização e do discipulado. De fato, a gente não tinha esses vocábulos, especialmente o vocábulo discipulado, que é muito mais recente, né? Surgiu aí no século XIX, mas a gente tinha sim uma prática, um coração voltado para espalhamento do evangelho, para que o evangelho fosse pregado, fosse ensinado, para que ele estivesse no coração do maior número de pessoas possível, né? E nesses termos Martinho Lutero disse isso: o evangelho deve soar e ressoar sem parar na boca de todos os cristãos. Olha bem o propósito de Martinho Lutero, aquilo que guiava o ministério dele. Quando a gente pensa em Martinho Lutero durante 13 anos num castelo, fazendo um trabalho de tradução das escrituras para a língua alemã, o que ele quer é isso, é que todo o povo tenha acesso à palavra de Deus e por meio desse acesso conheça o evangelho da graça de Deus. Esse é sem dúvida um trabalho missionário, evangelístico de primeira linha. Nós mesmos, nós hoje inclusive cooperamos, né, com agências missionárias que se propõem a fazer esse trabalho de tradução. Um missionário é enviado para uma determinada cultura e ali às vezes ele investe uma década ou duas traduzindo as escrituras para aquela cultura que ainda não as possui, e daí é possível iniciar-se um trabalho de evangelização e discipulado naquela cultura. Então os pais reformadores investiram sim em evangelização e discipulado, e eles tinham sim um coração voltado para levar o evangelho aos perdidos. João Calvino é da mesma linha. Na verdade, ele leva bastante adiante essa iniciativa de evangelização e de discipulado, apesar de não fazer uso da palavra discipulado, de não fazer uso desse vocabulário contemporâneo que a gente tem para designar essas atividades. Quando a gente olha, por exemplo, para o ensino de Calvino sobre o Pai Nosso, ele está ali ensinando sobre o que significa aquela oração: venha o teu reino, né? Lá na oração do Senhor. E ele explica isso assim: deve-se almejar que aconteça cada dia que de todos os rincões do mundo Deus junte a si as suas igrejas, as propague e as faça aumentar em número, as sature de suas dádivas, estabeleça nelas ordem legítima, em contraposição, que prostre a todos os inimigos da sã doutrina e religião, lhes dissipe os conselhos, lance abaixo seus planos.
Você já tinha pensado nisso quando você vai orar a oração do Senhor? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome e seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. E essa petição, né, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, venha o teu reino. Olha as implicações. Calvino está dizendo, tem muito de ímpeto, de paixão, de desejo missionário, evangelístico, discipulador aí. A gente está querendo que Deus junte a si as suas igrejas, que Ele faça as suas igrejas aumentarem em número, que Ele encha, transborde essas igrejas do Evangelho de tal maneira que sejam prostrados os inimigos da sã doutrina e religião. Ou seja, que o Evangelho fosse espalhado e ganhasse força naquele tempo e naquela geração. Certamente, servos de Deus de todo o tempo, especialmente nos últimos anos, têm chamado a igreja para perceber a importância da evangelização e do discipulado. John Stott afirma que a evangelização tem de ser urgentemente assumida pela igreja local. A igreja local tem que assumir a tarefa de evangelização. Howard Snyder é um teólogo pouco conhecido, de uma configuração metodista, mas ele deu uma grande contribuição naquele contexto do Congresso de Evangelização de Lausanne, de 1974, ele fez uma ponderação bem interessante ali sobre o engajamento de uma igreja, como é que ela deveria ser estruturada para ela cumprir a missão, inclusive com todos os crentes contribuindo com seus dons espirituais para que a igreja cumprisse a missão. Snyder diz o seguinte, que a evangelização é a primeira prioridade do ministério da igreja no mundo, e de fato ele desenvolve um ministério consistente com essa ponderação dele. No tempo atual a gente tem a figura de Timothy Keller. Ele é de certa maneira uma figura que emblema o movimento da evangelização, o pensamento e o movimento de evangelização global hoje, não é? Tem feito um trabalho muito interessante. E ele, na verdade, tem autoridade para fazer isso, porque ele estabeleceu, plantou uma igreja ali em Manhattan, que é uma igreja muito pujante e que, na denominação dele, é uma das igrejas que mais planta igrejas hoje nos Estados Unidos. Ele vai dizer o seguinte, cristãos e igrejas devem não apenas assumir a evangelização e o discipulado, mas fazer isso interagindo sabiamente com a cultura circundante. E Keller tem dado uma contribuição muito importante nesse sentido, né, de nos ajudar a perceber a cultura circundante, a fazer uma leitura do tempo atual e daí trazer uma palavra e uma ação de evangelização e de discipulado que sejam condizentes com essa cultura. Vamos prosseguir entendendo o seguinte, quando pensamos em evangelização e discipulado, a primeira coisa que devemos ter em mente é de onde a gente parte, né? E também qual é o centro para essa prática, para essas concepções e para essa prática. É nesse sentido que a gente começa falando que a evangelização e o discipulado são importantes para a glória e alegria de Deus, são importantes como demonstração do amor e da justiça de Deus, como demonstração do amor e obediência dos crentes a Deus, como demonstração do amor dos crentes a pessoas que creem e vivem de modo diferente deles. É muito importante essa prática da evangelização e do discipulado para a manutenção da igreja no mundo e para a expansão da igreja no mundo. Então, nesses termos, a gente olha para a evangelização, discipulado e a glorificação e alegria de Deus. A Escritura já diz isso, a gente já conhece isso muito bem. Provavelmente, se você já é evangélico há algum tempo, já leu a palavra de Paulo em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, ele é glorificado em nós. E nós somos glorificados nele. É interessante o modo como Paulo expressa isso em 2 Tessalonicenses 1, de 11 a 12. Ele diz, nós somos glorificados nele quando Deus cumpre em nós todo o propósito de bondade e obra de fé. Então, quando pensamos em evangelização e discipulado, nós entendemos isso. Evangelização e discipulado, isso é o propósito de Deus. Isso é a obra de Deus. E quando ele cumpre esse propósito de bondade e obra de fé, então Jesus é glorificado em nós e nós somos glorificados nele.
Cada pessoa alcançada pelo Evangelho é um vaso de misericórdia, diz Paulo lá em Romanos 9, 23. Ele diz que esses vasos de misericórdia alcançados por Cristo são literalmente expressões dessas riquezas da glória de Deus. Isso deveria chamar a nossa atenção. Vai chegar um dia em que o Senhor virá para ser glorificado nos seus santos, para ser admirado em todos os que creram, é o que diz 2 Tessalonicenses 1,10. Você prestou atenção nisso? Aqueles que creram, ou seja, nós, os cristãos, aqueles que foram alcançados pelo Evangelho da graça de Deus, eles serão admirados, serão um motivo de admiração. Então é interessante isso, Deus recebendo glória e Deus sendo louvado por conta daquilo que Ele fez a nós, nos alcançando com o seu Evangelho salvador. Deus se agrada quando nós frutificamos em toda boa obra, é o que diz Paulo em Colossenses 1,10. E Lucas registra que existe júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, lá em Lucas 15:10. E aí vale a pena depois você verificar a argumentação que eu apresento no primeiro capítulo do livro Evangelização e Discipulado. Eu adiciono ali numa nota de rodapé as diferentes interpretações contemporâneas acerca desse versículo de Lucas. O que eu quero chamar a sua atenção é para esse ponto, né? Quando nós evangelizamos, quando nós discipulamos, nós trabalhamos para que Deus receba glória e também nós agradamos a Deus e nós alegramos a Deus. Então, esse é um primeiro ponto que a gente precisa destacar. Além disso, a gente pode dizer também que evangelização e discipulado são atos de demonstração. E tem algumas perguntas que são bem importantes, né? Elas são importantes do ponto de vista teológico, do ponto de vista filosófico, até mesmo existencial. Algumas pessoas, a gente vê muito isso em livros escritos por ateus, né? Pessoas que atacam o cristianismo, elas normalmente mencionam uma ou duas dessas perguntas. O primeiro bloco de perguntas, que é de grande importância, é: Deus é amor? Se Ele é amor, como é que o amor dele é demonstrado na história humana? Como é isso? O segundo bloco de perguntas é o seguinte: Deus é santo e justo? Se Ele é santo e justo, como é que a santidade dele, a justiça dele são demonstradas na história humana? Um terceiro bloco de perguntas também muito importante é: os crentes da igreja amam as pessoas que creem e vivem de modo diferente deles? Se eles amam as pessoas que são diferentes deles, como é que eles demonstram esse amor? Observe a ênfase que Paulo dá a essa ideia de demonstração. Ele diz assim: que diremos, pois, se Deus, querendo demonstrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão. Veja que interessante. Olha bem como nesse texto, Romanos 9, 22 e 23, a gente encontra essa ideia de Deus querendo mostrar, Deus querendo dar a conhecer, a fim de que também desse a conhecer. É nesse sentido que a gente fala sobre evangelização e discipulado como atos de demonstração. O verbo demonstrar, ele é escolhido para repercutir as expressões mostrar em Romanos 9, 22 e dar a conhecer em Romanos 9, 22 e 23. O que Paulo está dizendo aqui é que tanto a ira de Deus, que condena os inconversos e também recai sobre Jesus Cristo na cruz, quanto a sua misericórdia, que é dada aos crentes, servem para expor, revelar, demonstrar a sua justiça e o seu amor no Evangelho. Trocando em miúdos, quando nós evangelizamos e discipulamos, nós contribuímos para ajudar pessoas a saberem que Deus age na história humana. E que isso foi e continua sendo demonstrado na morte de Jesus Cristo na cruz. Deus é amor? Olha para Cristo na cruz. Deus é justiça? Olha para Cristo na cruz. A igreja ama as pessoas diferentes, que são diferentes dela. Olha para essa igreja levando esse evangelho de Cristo para outras pessoas.
Esse é um segundo ponto importante para você considerar. E quando a gente pensa, afinal de contas, qual é a relevância, qual é o lugar da evangelização e do discipulado? A evangelização e o discipulado são importantes como atos de demonstração destas coisas. Além disso, evangelização e discipulado são importantes para a boa manutenção da igreja. E quando a gente fala de manutenção, entenda isso: qualquer estrutura valiosa, ou seja, que vale a pena realmente para você, ela vai exigir uma manutenção sua. Isso, inclusive, a estrutura da fé carece de manutenção. E veja que eu estou usando a palavra estrutura, porque tudo o que é vivo precisa de estrutura. Você está assistindo esse vídeo e você, no seu organismo, no seu corpo, você tem uma estrutura óssea, né? E tem diversas outras estruturas e sistemas, e essa parte estrutural é fundamental para que haja vida. Isso é importante porque às vezes, é importante dizer, porque às vezes eu ouço pessoas dizendo assim: eu me importo com o trabalho em si, com a chamada mão na massa, né? E eu não me importo muito com estruturas da igreja ou com manutenção da igreja. Parece que algumas pessoas estabelecem um dilema aí. Aliás, dilemas é uma coisa interessante, muito frequente quando a gente fala sobre evangelização e sobre discipulado. Mas tarefas de manutenção de qualquer coisa são repercussões de Gênesis 2,15. Deus deu a ordem para o homem guardar, cultivar e guardar o jardim, o chamado mandato, inclusive que a gente chama de mandato cultural. Então o homem deve cuidar bem das coisas de Deus. E nesses termos, a obra de Deus vai destacar isso: evangelize, discipule. Isso é importante para a boa manutenção da igreja. Então existe uma boa cultura de manutenção. Boa cultura de manutenção equivale a cuidar e revitalizar sempre. A igreja precisa estar sempre cuidada, revitalizada. Ela é cuidada e revitalizada com a prática da evangelização e do discipulado. A gente vai entender bem isso. É lógico que tem uma cultura de manutenção ruim. Existe um sentido em que quando a gente diz, essa igreja realmente ela está toda voltada para a manutenção. Muitas vezes a gente está usando isso como um sentido bem pejorativo, né? Ou seja, é uma igreja que foi engolida pelo tradicionalismo, uma igreja que se encontra em um processo de estagnação e que, se não houver uma intervenção ali, pode inclusive fechar suas portas, ela pode morrer. A prática fiel da evangelização e do discipulado atuam como essas iniciativas da boa manutenção. E elas vão ajudar a manter em forma tanto o cristão quanto a igreja. Eu faço esse desafio para você. Entenda que todo dia, toda semana você deve evangelizar. Isso vai fazer você cuidar de uma maneira diferenciada, né, da sua própria vida, da sua vida pessoal e da sua vida familiar. Então, nesses termos, nós entendemos evangelização e discipulado para alcançar e revitalizar a igreja atual. Então, a prática da evangelização e do discipulado, ela é usada por Deus para alcançar, para revitalizar a igreja atual. Porque a igreja precisa do evangelho o tempo todo para ser revitalizada, né? É no evangelho que a igreja recebe graça de Deus, que é necessário para a garantia e para o fortalecimento da vida espiritual da igreja. E tem esse servo de Deus, Charles Williams, ele vai nos lembrar de uma coisa muito interessante. Olha o que ele diz: no momento em que existe a possibilidade remota de que uma geração tenha aprendido alguma coisa, tanto de teoria quanto de prática, os aprendizes são removidos pela morte e a igreja confronta-se com a necessidade de recomeçar tudo. Isso acontece demais, o trabalho de igreja nunca acaba. Então, assim que você termina, que você tem uma boa geração, dizendo essa geração é muito frutífera, é muito crente, eles começam a ser chamados para a presença de Deus, começam a morrer, e você precisa também levar o evangelho para a nova geração dos crentes. Então é um trabalho ininterrupto de revitalização e de manutenção. Nunca chegamos a um ponto em que o evangelho em uma igreja está acabado. Chegamos ao final da tarefa de evangelizar e discipular uma igreja. Não, é um trabalho contínuo. E esse escritor, Charles Williams, ele diz assim, que o esforço para regenerar a humanidade tem que voltar ao ponto de partida a cada 30 anos, mais ou menos. Então, a cada 3 décadas, se a igreja não for ao mundo e não evangelizar o mundo, essa sociedade vai se deteriorar.
a igreja tem um papel muito importante. Se a cada 30 anos a igreja não pregar o evangelho para si própria, essa igreja também vai se deteriorar. Então nós temos um processo que é histórico. Igrejas começam fortes, depois elas se enfraquecem e precisam de revitalização. Como elas são revitalizadas? Por meio da evangelização e do discipulado. Eu quero convidar você a ler mais sobre isso. Eu faço uma exposição da carta de Cristo à igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3, de 14 a 22, e eu vou defender ali a ideia, o ponto, e aí não estou sendo nada original, estou fazendo uso de ideias de outros estudiosos que me precederam e que são muito mais competentes, com certeza, e eles chegam a essa conclusão, e eu concordo com eles, que quando Deus diz que aquela igreja de Laodiceia lhe provoca náuseas, né? Ele está a ponto de vomitar aquela igreja de sua boca. Ele está fazendo isso porque aquela igreja perdeu relevância. Ela deixou de praticar a evangelização e discipulado. Ela não está sendo mais uma fonte nem de refrigério, nem de cura. Ela não está abençoando como deveria abençoar a sua própria membresia e nem a sua própria cidade. Então, a igreja precisa atentar para a evangelização e discipulado como boa prática de manutenção. E não apenas isso. Essa boa prática de manutenção, ou seja, a prática da evangelização e do discipulado contínuo, santificam a igreja. Santificam o cristão. Paulo escreve aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 9, 22 a 27, e ele diz o seguinte, que ele ajusta todos os detalhes da sua vida para que ele possa evangelizar com eficácia. Ele diz que ele se porta, quando ele vai pregar aos judeus, então ele faz ajustes na sua vida para ser uma testemunha adequada para aquele contexto de evangelização aos judeus. Se ele vai pregar aos gentios, ele também ajusta a sua vida para não provocar nenhum escândalo entre os gentios, e ali então ele vai poder ser útil na evangelização dos gentios. Paulo chega ao ponto de dizer, aí em 1 Coríntios 9, 22 a 27, que ele esmurra o próprio corpo, para que não ocorra depois de ter realizado a corrida, ele ser desaprovado, ele ser então reprovado. Nós precisamos entender que evangelistas fiéis, eles vão buscar santificar a sua vida, vão mudar o seu modo de expressar-se, vão ajustar o seu vocabulário, o seu comportamento, eles vão se colocar diante de Deus, pedindo que Deus os santifique, purifique, revista com o poder do Espírito Santo, para que eles sejam úteis para testemunhar, para falar do evangelho para outras pessoas, para discipular outras pessoas. Isso produz santificação na vida de quem evangeliza. Quando a gente percebe uma igreja em que a maioria dos crentes se tornou mundano, normalmente são igrejas que não dão ênfase, que não se preocupam em enfatizar a importância e o lugar da prática pessoal da evangelização e do discipulado. Além disso, a prática da evangelização e do discipulado nos ajudam a ajustar a visão de vida e de ministério. No capítulo 1 do livro Evangelização e Discipulado, eu faço uma transcrição da parábola do farol. E vale a pena você confirmar isso lá, ver como é que isso consta lá, mas talvez você já tenha ouvido contar essa história ou falar disso, não é? De um posto de salvamento que existia numa encosta, num litoral, cujas águas eram revoltas e muitos navios naufragavam ali. Então eles decidem colocar ali um farol e um posto de salvamento, e você tem um grupo de voluntários muito engajado nessa tarefa de salvar as pessoas dos barcos que naufragam, e eles fazem isso corajosamente, fazem isso todos os dias, todas as noites, e com isso eles vão resgatando muitas vidas, e aquele trabalho vai ganhando notoriedade, as pessoas começam a perceber, olha que coisa bela está acontecendo ali, e aquele trabalho vai crescendo e vai se sofisticando. Ele chega a um ponto em que agora ele está tão cheio de recursos que eles constroem ali um clube, né, uma espécie de instituição, e essa instituição vai ser voltada para essa lembrança, para essa
causa, né, do resgate de náufragos, e ali tem um salão lindo com um barco ali exposto naquele salão, e eles têm agora um monte de atividades muito interessantes em que as pessoas estão engajadas, mas aquelas pessoas deixaram de ir até a praia para resgatar os náufragos. Então eles não se lançam mais ao mar, eles não se jogam mais para salvar aqueles que estavam se perdendo. Criou-se uma instituição, ou estabeleceu-se uma instituição que perdeu a visão do ministério. Então cristãos e igrejas aprendem a viver e a funcionar orientadas para o cumprimento dos mandatos e da missão de Deus, quando eles entendem que precisam evangelizar e discipular. Uma outra coisa que a gente coloca nesse capítulo primeiro é que evangelização e discipulado são importantes para a expansão da igreja. Ou seja, Deus estabeleceu a evangelização e o discipulado como meios para espalhar o evangelho e para alcançar os eleitos no poder do Espírito Santo. Novos convertidos, devidamente discipulados, eles vão sendo acrescentados ao número de membros da igreja. E isso vai fomentando o início de novas igrejas e também vai fomentando o aumento e consolidação de igrejas organizadas. Igrejas estagnadas são igrejas que não estão praticando evangelização e discipulado. E a gente coloca aí nesse primeiro capítulo que se uma denominação quiser alcançar mais pessoas, o número de igrejas que ela deverá plantar todos os anos deverá corresponder a no mínimo 3% das igrejas da denominação já existentes. E as denominações tradicionais pecam ao não plantar igrejas em número suficiente para compensar o seu declínio. E a isso se soma uma última questão. É vital que a nossa compreensão e prática da evangelização e do discipulado corresponda ao ensino da Bíblia. Então vamos entender isso melhor. Primeiro, a gente precisa de praticar a evangelização e discipulado para que haja revitalização, para que a igreja possa crescer, para que a denominação possa plantar mais igrejas e com isso não entrar num processo de declínio. Essa é uma primeira coisa. Mas perceba que essa prática da evangelização e do discipulado tem que ser com o evangelho genuíno. Porque também não adianta crescer e se tornar uma grande estrutura se você perde o cerne da mensagem verdadeira do evangelho. E é nesses termos que algumas ações que a gente inclusive denomina evangelização ou discipulado não tem conexão com o evangelho das Sagradas Escrituras, porque algumas instituições simplesmente começaram a assumir práticas e encaminhar determinadas agendas e métodos e estratégias, e com isso elas estão crescendo, inclusive, bastante e agregando pessoas àquela corporação religiosa, mas aquilo que está sendo pregado não é mais o evangelho. E o discipulado bíblico não está sendo trabalhado naquela igreja. Max Stiles diz o seguinte: se a igreja não entender a evangelização bíblica, com o tempo essa igreja será subvertida. É interessante o que ele diz, ou seja, uma igreja que cresce, apenas incha, sem o evangelho autêntico, o que vai acontecer com essa igreja? Ela vai começar a imaginar que todo mundo que é membro dela já é convertido. Porque as pessoas abraçaram determinada ideia ou visão de ministério, ou aquilo que é pregado pela igreja, que não corresponde ao evangelho. E se elas abraçaram algo que não corresponde ao evangelho, elas não foram evangelizadas. Se elas não foram evangelizadas, elas não foram devidamente convertidas. E você vai ter algumas pessoas que até com muita boa vontade vão estar sendo inclusive destacadas pelo seu envolvimento e pelo seu desempenho naquela corporação ou instituição, e essas pessoas inclusive podem alcançar posições de liderança dentro dessa igreja. Então você vai ter uma igreja, entre aspas, e vai ter uma liderança de igreja que sequer é convertida, porque o que se prega ali não é o verdadeiro evangelho. O evangelho e o discipulado bíblico são muito importantes para manter uma igreja sã, uma igreja íntegra. Sem esse evangelho e esse discipulado bíblicos, realmente esse ministério eclesiástico será subvertido. Bem, a gente pode já terminar por aqui
E veja só, nós terminamos de dar uma olhada, assim, logicamente muito rápida, né, muito resumida, no conteúdo do primeiro capítulo do livro Evangelização e Discipulado. E a gente termina simplesmente dizendo isso, que o entendimento e a prática da evangelização e do discipulado são vitais para o cristão e para a igreja. Que isso possa realmente nos motivar a compreender mais, a pesquisar mais, a buscar mais conhecimento na palavra de Deus sobre evangelização e discipulado, acima de tudo, a colocar em prática a evangelização e o discipulado para a glória do nosso Deus. Muito obrigado por participar comigo dessa exposição do primeiro capítulo. Fique na paz do Redentor.